Uma mudança abrupta no tom adotado pelo chavismo remanescente em relação aos Estados Unidos, substituindo décadas de retórica hostil por sinais públicos de conciliação diplomática. A inflexão ocorre em um contexto de forte pressão externa e levanta questionamentos sobre a estabilidade e o futuro do regime venezuelano. Até o início de janeiro, o discurso oficial venezuelano era marcado por acusações constantes contra Washington, descrito como um ator imperialista interessado nas reservas estratégicas do país, como petróleo, ouro e minerais. Lideranças do regime reiteravam que a Venezuela não se submeteria aos interesses americanos, usando essa narrativa como elemento central de mobilização política interna. Esse cenário teria mudado rapidamente após uma operação militar dos Estados Unidos que resultou na captura de Nicolás Maduro e em seu envio a Nova York para responder a acusações de narcotráfico e terrorismo. A partir desse momento, o discurso do alto escalão venezuelano passou por uma transformação significativa em questão de dias. Delcy Rodrigues, vice-presidente que assumiu interinamente a presidência, é citada como um exemplo dessa virada. Conhecida anteriormente por discursos duros contra os Estados Unidos, ela inicialmente reagiu à captura de Maduro com acusações de sequestro ilegal. Menos de 24 horas depois, porém, publicou uma mensagem com tom diplomático, mencionando a possibilidade de cooperação e desenvolvimento conjunto com o governo americano. Segundo fontes mencionadas, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, teria mantido contatos diretos com Rodrigues desde o dia da operação. As conversas envolveriam exigências como maior controle americano sobre a comercialização do petróleo venezuelano e a retirada de assessores estrangeiros ligados a Cuba, China e Rússia. Washington teria deixado claro que usaria forte alavancagem econômica para obter concessões estratégicas. Nesse contexto, o governo dos Estados Unidos anunciou planos para refinar e vender até 50 milhões de barris de petróleo venezuelano estocado, com os lucros sob controle de Washington. A medida foi apresentada como uma forma de beneficiar tanto a população venezuelana quanto os interesses americanos, ao mesmo tempo em que restringe a venda de petróleo a países considerados adversários. Outro sinal relevante vem de Diosdado Cabello, ministro do Interior e figura central do aparato repressivo chavista. Conhecido por rejeitar categoricamente qualquer venda de petróleo aos Estados Unidos, ele passou a afirmar em declarações recentes que a Venezuela estaria disposta a vender petróleo caso haja interesse americano. A estatal PDVSA confirmou a existência de negociações com os Estados Unidos para a venda de grandes volumes de petróleo. Paralelamente, a televisão estatal, antes focada em propaganda anti-americana, passou a veicular reportagens com tom positivo sobre esses acordos energéticos, reforçando a percepção de uma mudança estratégica profunda. Além da área econômica, surgiram sinais de flexibilização política. O governo interino anunciou a libertação de um número considerável significativo de presos políticos, incluindo figuras de destaque da oposição, ativistas e jornalistas estrangeiros. Organizações de direitos humanos estimam que o país ainda mantenha entre 800 e 900 presos por motivos políticos. As libertações foram descritas oficialmente como um gesto unilateral em favor da paz. Autoridades americanas, no entanto, afirmaram que a medida faz parte de uma fase de estabilização negociada, que poderia incluir anistia mais ampla e iniciativas de reconciliação nacional sob forte pressão diplomática dos Estados Unidos. A principal questão agora é se esses movimentos indicam uma fragmentação real do chavismo. Sem Maduro, figuras centrais do regime parecem priorizar a própria sobrevivência política e a manutenção da estrutura de poder, mesmo que isso implique negociar com antigos adversários e relativizar a ideologia construída desde a era Hugo Chávez.
Relatos vindos de Caracas apontam para um ambiente de incerteza e tensão, com forças de segurança ainda reprimindo dissidentes e prendendo pessoas que celebram a captura de Maduro. Isso sugere que, apesar da mudança no discurso externo, o controle interno permanece rígido. Ao mesmo tempo, a oposição democrática tradicional, liderada por Maria Corina Machado, teria sido deixada em segundo plano pelos Estados Unidos, que optariam por negociar diretamente com setores do chavismo para uma transição considerada mais rápida. Essa estratégia pode gerar resistências internas, especialmente entre militares e alas mais ideológicas do regime. Apesar da ausência de Maduro, o chavismo ainda controla as forças armadas, a polícia e os serviços de inteligência. A estrutura autoritária permanece ativa, o que levanta a possibilidade de que a mudança de tom seja apenas tática, destinada a ganhar tempo e aliviar a pressão internacional. Diante desse cenário, analistas apontam que será fundamental observar não apenas o discurso, mas principalmente as ações concretas do regime nas próximas semanas. Os sinais podem representar o início do fim de um sistema autoritário de décadas, ou apenas uma adaptação estratégica para garantir sua continuidade no poder.